que o Senhor nos dá. Ó, precisamos de Ti, ó, dependemos de Ti. Venha falar aos nossos corações. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, muitos têm perguntado qual é o nome de Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha um nome próprio. E esse nome próprio, ele era escrito com 4 letras: Y, H, W, H. E a vocalização não é bem conhecida, se perdeu. Então, uns consideram que seja Yahvé, outro Yehová. Nós não estamos tão preocupados com a pronúncia desse nome. Por quê? Porque nós conhecemos Ele. Mas olha só em Êxodo, no capítulo 3, como que ele se revela a Moisés. Êxodo 3. Eu vou ler para os irmãos a partir do 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Sarça é um pequeno arvoredo, né? Uma pequena árvore. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, na nossa Bíblia, vendo o Senhor. Quando é tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, está escrito lá no original hebraico, essas 4 letras, né? Então, disse, vendo, o versículo 4, vendo Yahvé, né? Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra.
E agora o 13. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e ele me perguntarem: Qual é o seu nome? Que eu direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Até aqui. Né? Eu sou. Aqui era como se, desde as primeiras páginas de Gênesis, o nome Yahvé, ou Yahweh, já era usado. Quando nós vamos em Gênesis 4, nós vemos que daí se começou a invocar o nome Eu sou, Yahvé. Mas cada um aqui tem um nome. Você sabe o que significa o seu nome? Irmã Terezinha, a senhora sabe o que significa o seu nome? Hein? Sim, mas o que significa o seu nome? Terezinha? Não sabe. Talvez uma meia dúzia de pessoas aqui saiba o significado do seu nome. Mas isso já teve algum problema? Não, você fala qual é o seu nome? Não, eu chamo Terezinha, eu chamo Antônio. Não. Você sabe o som do seu nome. Mas Deus aqui, ao conversar com Moisés, ele quis explicar, olha, eu quero que você saiba não apenas o meu nome, mas eu quero que você saiba o significado do meu nome. Em hebraico, Yahweh é a abreviação de Erie Asher Erie. Eu sou o que sou. Aleluia. Ou simplesmente o eu sou. Você está precisando de paz? Deus, Ele é o príncipe da paz. Mas às vezes você está sem paciência, você está soltando os cachorros com todo mundo, você está precisando de amor. Deus é amor. Então, Ele é segundo a nossa necessidade. Então, não importa a pronúncia exata disso aqui, os hebraístas entram em discussão se é Yahvé, se é Yahweh, se é Yahu. Nós não vamos entrar nessa discussão. O fato é que nós precisamos conhecer quem é esse Senhor.
Mas vamos voltar um pouquinho mais. Olha como Deus se identifica a Moisés. No capítulo 3, versículo 6, de Êxodo, onde nós estamos. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sabe quantas vezes é apresentado, Deus se autodenomina: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Na Bíblia, são dezenas de vezes. Aqui é uma delas. Aí você fala, então, esse Abraão devia ser um homem perfeito. Isaac, Jacó, então. Aí você começa a estudar a Bíblia. E você começa a ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos de ler, como nós vimos ontem. Deus, Ele quer que a gente veja Deus. Mas como nós vamos ver Deus se nós não lemos a Bíblia? Então, nós precisamos ler a Bíblia. E quando nós chegamos no livro de Gênesis e conhecemos a história dessa família, a gente fica falando, poxa, essa família está cheia de defeitos. Esse Jacó, então, ele mente para o seu irmão, trapaceia o seu irmão. Por que Deus, Ele faz questão de falar, eu, Yahvé, o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Tem algumas pessoas na Bíblia que elas, se você não vê defeitos nela. Por exemplo, José do Egito é uma dessas. Um cara de um caráter exemplar. Então, você fala assim, não, eu sou o Deus de José, soa melhor, né? Agora, eu sou o Deus de Jacó. É muita audácia de Deus. Ou Ele quer que nós possamos nos identificar? Não. Quando nós chegamos no final da vida de Jacó, quando ele chega diante do homem mais importante da época, que era o faraó do Egito, o faraó se ajoelha para que ele seja abençoado por Jacó. Ou seja, ali não estava mais aquele trapaceiro. Ali estava um homem totalmente transformado pelo Senhor. Então, aí nós vemos como que Deus,
Ele quer que nós possamos nos identificar, porque nós sabemos que nós ainda temos inúmeros defeitos, inúmeras falhas, mas nós estamos em um processo. Esse processo, ele começou, mas não terminou. Nós, ao vermos esse título, eu sou o Deus de Abraão, e Isaque e de Jacó, nós precisamos nos animar. E falar, se Deus transformou Abraão, Isaque e Jacó, Ele pode me transformar a mim. Eu me encho de esperança. Não é só no Antigo Testamento. Vamos abrir, olha, Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Treze. Olha só. Aqui o apóstolo Pedro discursando, pregando o evangelho no templo. 3,13 fala, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando estes havia decidido soltá-lo. Nesse mesmo livro, vamos avançar um pouco, capítulo 7. 7,32, nós estamos no discurso na defesa de Estevão. Vamos a partir do 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Até aqui. Né? Então, aqui mostra o quanto Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Ele se identifica com essa família. Então, nós precisamos ter isso guardado em nossa mente. Se Deus transformou Jacó, Ele também vai me transformar. Senhor Jesus. E esse processo, irmãos, é um processo que inicia-se quando nós cremos. E eu gostaria agora da gente focar no Novo Testamento, no próprio livro de Atos. Nós vamos virar uma página para frente, duas, Atos, capítulo 9. Aqui conta a história de Saulo.
Saulo era um perseguidor da igreja até esse momento. 9:1 fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. A palavra fala que quando nós cremos no Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. E aqui, um fariseu fanático, ele queria perseguir a igreja, porque ele achava que esse nome estava sendo profanado pelos cristãos. O nome de Jesus em hebraico é Yehoshua, Peraí. Não é Yeshua, é a forma abreviada. Tá. Eu vou pôr a forma abreviada. Yeshua. Yeshua eu sou a salvação, ou a salvação do eu sou. Então, quando eles invocavam esse nome, para o apóstolo Paulo, né, até então o apóstolo Saulo, ele falou: eles estão profanando o nome de Deus. Então ele foi lá e pegou carta de autorização para prender não só os ali da Judéia, mas os que estavam na cidade de Damasco, lá na Síria. E aqui fala: ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. O que é do caminho? É a igreja. Aqui, o apóstolo, ele queria perseguir a igreja, mas ele refere-se à igreja como do caminho. Não é um caminho, é do caminho. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja, ela não é um fim em si mesmo. Se eu for para casa agora, eu tenho que passar por um caminho. Mas o caminho não é o fim, é um meio. O que eu quero mostrar para os irmãos, que a igreja não é um fim em si mesmo. É um meio para que nós possamos chegar ao reino de Deus. Vamos ver outra passagem. No próprio livro de Atos, Atos 19, 9.
Vamos ler do 8, para a gente entender. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Aqui Paulo estava na igreja em Éfeso. Inicialmente, ele estava na sinagoga e ele estava falando ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao quê? Ao reino de Deus. Mas alguns se tornaram duros como pedras, que está se referindo aos judeus da sinagoga, e descrentes, falando mal do caminho, falando mal da igreja. Então, ele se afastou e juntou os discípulos e passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ou seja, não dava para ficar misturado com quem era contra a igreja. Vamos um pouquinho à frente. Atos 22, 4. Aqui Paulo dá testemunho, fala: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. A quem Paulo perseguiu? A igreja. Né? O 24, 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei nos escritos dos profetas. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a quem chamam seita. Então, aqui nós precisamos saber que nós estamos em um caminho. Agora, as pessoas vão nos chamar de seita, de igreja local. Esses dias eu estava conversando com um vendedor aqui na cidade, e aí eu pedi para orar por ele. Aí ele falou: você é da igreja do FIDA? Aí eu falei: sou. Né? Irmãos, quem somos nós? Nós somos lâmpadas. Nós somos luzes nesse mundo. E as pessoas estão nos olhando. Então, aqui, eles vão falar.
vão nos chamar de inúmeras coisas. Nós precisamos saber que nós não somos os primeiros a sermos chamados por inúmeras coisas. Nós precisamos saber que nós somos um caminho. Mas não é um caminho, é o caminho. Porque um caminho, se eu vou para Belo Horizonte, eu posso passar por tal lugar, por tal estrada, tal... Não. Só há um caminho. Irmãos, e esse caminho, ele nos leva ao reino de Deus. Agora, as pessoas não têm clareza. Elas nos chamam de qualquer coisa. Agora, eu preciso estar claro. Onde eu estou? Nós estamos na igreja. A igreja, ela é única. Não é uma igreja, é a igreja do Senhor. Nós não estamos falando aqui que quem não reúne conosco não faça parte da igreja. Se eles creram no nosso Senhor Jesus Cristo, não importa aonde ele esteja, ele faz parte da igreja. Da mesma igreja em que nós fazemos parte. Agora, nós precisamos ter essa clareza. Nós estamos em um processo. E nesse processo, o Senhor, Ele está nos alimentando. Com o quê? Com a sua palavra. Porque é a palavra do Senhor que nos transforma. Se eu vou pouco à palavra, se eu leio pouco a palavra, então eu estou me alimentando pouco. Uma pessoa subnutrida, ela está mais sujeita a passar por enfermidades, adoecer. Por quê? Porque ela fica sem defesa natural. Por isso nós precisamos, sempre nos alimentar. Eu gosto muito de ouvir todas as manhãs o alimento diário que o irmão Fida passa. Mas eu não posso me contentar só com isso. Eu preciso também ir para o alimento diário de papel e me constituir da palavra. Mas eu não posso trocar o meu alimento diário de papel pela minha Bíblia. Eu preciso ter a minha leitura diária da palavra. Porque se eu leio, o Senhor vai me mostrar algo. Eu vou ver algo. E assim, nós vamos sendo constituídos com a palavra do Senhor. E nossas atitudes vão sendo mudadas, vão sendo transformadas. Então, embora o Senhor saiba disso, Ele falou, eu vou mostrar para eles que eu não me envergonho de Jacó. Então, todos os israelitas, quando lia a história dos seus pais e viam as coisas erradas que eles tinham feito, eles ficavam talvez com vergonha ali,
Mas quando chegava no final da vida deles, eles falavam, agora eu estou entendendo. Por que que Deus não se envergonha de falar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É que é um processo, é um caminho. E todos nós estamos nesse processo, nesse caminho. E o Senhor não desiste de nós quando nós erramos. Por quê? Vamos abrir em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12. No 12, 11 fala assim, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui nós vemos que isso aqui está no passado. O Senhor está falando dos vencedores. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro. Então, quando nós erramos, nós precisamos aprender a usar o sangue do Cordeiro. Falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Se eu ofendo a irmã Terezinha, eu tenho que chegar para ela e falar, irmã Terezinha, me perdoa, eu ofendi a senhora nisso, nisso e nisso. Mas, antes de pedir perdão para ela, eu já pedi perdão a Deus. Eu já apliquei o sangue do Cordeiro. Então, o sangue nos purifica de todos os pecados. Então, aqui fala aplicarmos o sangue por causa da palavra do testemunho que deram. Olha só. Nós precisamos da palavra. Mas essa palavra não é apenas uma palavra preta no papel branco. É uma palavra de testemunho. Ou seja, nós precisamos viver a palavra que estamos vendo. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Né? Nós temos uma vida da alma. Nós temos uma vontade, mas nós precisamos aprender que é a vontade de Deus que precisa ser feita. Né? Então, esses são os 3 passos básicos para nós nos tornarmos vencedores. E assim como Jacó foi transformado, nós sejamos transformados para a glória de Deus. Amém? Então, quando você for ler o livro de Gênesis, não se escandalize com o início da história dos patriarcas. Foque o final da história deles. E veja que Deus não se envergonhou de se autodenominar. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém. Que o Senhor também possa falar, não, eu sou o Deus de fulano e beltrano. Amém? Vamos multiplicar em pequenos grupos e compartilhar um pouco. Usar o sangue do Cordeiro, ter palavra de testemunho
e não amar a própria vida. Esses são os 3 passos para nós sermos vencedores. Essa última frase aí, não amar a própria vida, sabe o que que eu relacionei? Já estou falando do povo de Deus. Ó defensor, em ti nós descansamos. Sozinhos